Boa noite, Emerson Freitas, ao vivo para uma live surpresa. Isso mesmo, nós não programamos essa live, mas eu gostaria de deixar registrado aqui para você que irá acompanhar essa live, tanto aqui no Instagram, posteriormente também nós vamos republicá-la no YouTube, tá bom? Então, vou pedir para você compartilhar aí para os seus amigos, conselheiros, o pessoal da rede, principalmente o pessoal da rede de atendimento, da rede de proteção também do seu município, que hoje nós vamos falar um pouco sobre o que o Estatuto diz sobre a rede de atendimento, rede de proteção que temos nos municípios, tá bom? Vai ser algo muito interessante, pautado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas como eu falei, nós não programamos essa live, não divulgamos. Vamos deixar essa live gravada para depois você compartilhar com o pessoal aí da sua rede de atendimento aí no seu município, com o pessoal do CMDCA. Hoje estamos gravando essa live aqui, estamos transmitindo ao vivo, na verdade, dia 20 de fevereiro é Dia Mundial de Justiça Social. Por isso que eu quero trazer esse tema hoje, né? Não deu tempo para a gente fazer um post para divulgar, mas hoje, eu fiz um post no Instagram, né, específico sobre esse tema, Dia Mundial de Justiça Social. E, para quem não me conhece, meu nome é Emerson Freitas, deixa eu também me apresentar aqui. Eu sou especialista em direitos humanos de crianças e adolescentes, sou palestrante na temática Conselho Tutelar, Direito da Criança e também várias outras áreas dentro do direito humano, né, dos direitos humanos, não só de crianças e adolescentes, como o direito da pessoa com deficiência, direito da pessoa idosa, entre outros. Mas hoje nós vamos trazer aqui sobre essa temática a questão da rede de atendimento da criança e do adolescente. Como eu falei, hoje é Dia Mundial da Justiça Social. E no post que eu fiz um pouco mais cedo lá aqui no Instagram, eu falei que o Conselho Tutelar faz justiça social. Isso mesmo, o Conselho Tutelar, através da sua atuação, até coloquei artigo 131, que traz toda a definição do Conselho Tutelar, e coloquei artigo 136, que são as atribuições do Conselho Tutelar. E disse que o Conselho Tutelar faz justiça social, porque ele é encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Por isso, ele é um órgão que, apesar de não fazer parte da rede de atendimento, ele é um órgão que faz justiça social. Isso mesmo, porque ele não está vinculado ao judiciário, mas ele aplica medidas de proteção que, anteriormente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, anteriormente ao ano de 1990, quem poderia aplicar essas medidas de proteção era quem? Somente o judiciário. Portanto, o Conselho Tutelar, ele faz sim justiça social. Então, hoje, Dia Mundial de Justiça Social, é dia também de celebrarmos, né, o trabalho do Conselho Tutelar, que é esse órgão tão importante para promover justiça social para crianças e adolescentes. Como eu falei, nós não programamos a nossa entrada aqui no Instagram, então conto com você aí em compartilhar, né? Abaixo tem um aviãozinho aí. Compartilha essa live, porque o que vamos falar aqui é muito interessante, né? Vamos falar a questão da rede de atendimento. Por que que o Conselho Tutelar não é um órgão que faz parte da rede de atendimento? O que que é essa rede de atendimento? Onde está a rede de atendimento no Estatuto da Criança e do Adolescente? Você já fez essa pergunta? Né? E é isso que nós vamos responder hoje, tá bom? Portanto, nós vamos falar agora sobre a rede de atendimento. Onde está a rede de atendimento dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente? Mas vamos lá. Antes de entrarmos aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente ouve em muitas partes do país,
nomenclaturas. A maioria dos locais falam rede de atendimento da criança e do adolescente. Está errado? Não. Alguns municípios, alguns locais, o pessoal chama, algumas partes aí do país, chama de rede de proteção. Em alguns lugares, rede protetiva ou outra nomenclatura. Está errado, Emerson? Não. Pode ser rede de atendimento, rede de proteção, rede protetiva, sistema de proteção, sistema protetivo. É uma nomenclatura que é usado aí no município. Mas onde está isso no Estatuto da Criança e do Adolescente? O artigo 86. O artigo 86, o Estatuto está dividido em duas partes, né? A parte geral, que vai até o artigo 85 do Estatuto da Criança e Adolescente. Depois, a partir do artigo 86, começa a falar a parte especial. Título 1º, o artigo 86 começa a tratar sobre a política de atendimento. Portanto, a nomenclatura correta de se chamar para rede de atendimento, rede de proteção, rede protetiva, seria política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Isso está dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Então, quando você lê no artigo 86, que está lá falando o título 1º, né, na parte especial ali do Estatuto, onde está ali política de atendimento, é a rede de atendimento. Tá certo? É a rede de atendimento, rede de proteção, rede protetiva. Tá ok? Então, o artigo 86, eu vou ler aqui o artigo 86, fala assim, ó, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, aquilo que popularmente nos nossos municípios nós chamamos de rede de atendimento, o Estatuto traz estabelecido como política de atendimento, tá certo? Então, a rede de atendimento, que nós chamamos aí no nosso município, nada mais é do que está tipificado no artigo 86 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. E no artigo 86 já começa a nos dar aqui as diretrizes. Como que é feita essa política? Aqui diz que far-se-á o quê? Através de um conjunto articulado de ações. Por isso que nós chamamos de rede, né? Quando a gente pensa em rede, logo vem em nossa mente uma série de coisas conectadas. Nós também pensamos, por exemplo, na rede de pesca. A rede de pesca, quando ela é lançada, quando você puxa a rede, né, a rede entrelaçada ali tem a capacidade de trazer muitos peixes de todos os tamanhos, não é assim? Então, aquele conjunto, rede de computadores, rede mundial da internet, todas essas questões aí nós temos em mente. Então, quando nós falamos de rede de atendimento da criança e do adolescente, estamos falando desta política, que o Estatuto chama do artigo 86, como estamos estudando, a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. E isso tem que ser feito, aqui o artigo 86 fala que é através de um conjunto articulado de ações. Isso tem que ser planejado, tem que ser articulado, tem que ser conversado, tem que ser algo a qual tenha o envolvimento de todos os órgãos, né? De todos os órgãos, e essas ações, esse conjunto articulado, o artigo 86 diz que são ações governamentais, esse conjunto de ações articuladas governamentais e não governamentais da União, dos estados, distritos federais e município. Vamos tratar aqui especificamente do município, porque a ação do Conselho Tutelar
é no município. O Conselho Tutelar, apesar de ter sido criado por uma lei federal, ele é um órgão municipal. Ele é um órgão municipal. Então, a rede de atendimento, né, a rede de atendimento nada mais é o que está tipificado no artigo 86, que é a política de atendimento que tem no nosso, né, em cada município em nosso Brasil. Né? Vocês que estão chegando aí, um forte abraço a todos vocês. Vamos compartilhar aí para que possamos alcançar mais pessoas. Né? Então, o artigo 86 fala sobre essa rede de proteção, essa rede de atendimento, que nada mais é, como eu falei, que está aqui especificado no Estatuto. Emerson Freitas, onde que está a rede de atendimento no Estatuto da Criança e do Adolescente? Artigo 86 em diante traz essa política de atendimento. O artigo 87 diz que são linhas de ação da política de atendimento. Né? Essa política que tem que ter no município, essa rede de atendimento que tem que ter no município, né? Essa política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, ela é feita por ações articuladas, como eu falei, né? E agora o artigo 87 fala que são linhas de ações da política dessa política de atendimento. Né? Aí traz lá políticas sociais básicas, né? Inciso 1º, serviços, programas, projetos, etc. Tal. Aí lembrando aqui também que quem faz parte dessa política de atendimento são todos os órgãos que prestam serviços para a criança e para o adolescente no seu município. Um exemplo, a escola estadual, né, da sexta, né, do 6º ao 9º ano e do ensino médio. Ela faz parte da rede, da política, né, da rede de atendimento, da política do município. Ela está vinculada ao Estado, mas ela está atuando no município, atendendo os munícipes. Portanto, ela faz parte. Tanto é que a merenda, na maioria dos estados do Brasil, ela é fornecida pela cozinha piloto do município. Se tem um exemplo, precisa de algum atendimento médico para a criança, para o adolescente daquela escola, ele não usa um hospital do estado, ele vai usar o atendimento ali no município, tá certo? E um exemplo também, temos aí, vamos citar aqui um exemplo que todo mundo conhece, um exemplo a APAE, que presta atendimento aí a crianças e adolescentes, no Brasil afora aí, né? A APAE, ela não é um órgão do governo, ela não é um órgão do governo, né? Ela não está ligado ao governo, ela é um órgão não governamental. Portanto, ela faz parte ou não faz parte da política de atendimento, da rede de atendimento do município? É claro que faz. Inclusive, a maioria, todas as entidades que prestam atendimento à criança e adolescente no seu município, e principalmente aquelas que recebem verba pública, né, aquelas que recebem algum tipo de benefício, não só verba, mas de repente não tem a verba em espécie, mas recebe algum benefício, como a instituição está num prédio público, recebe algum profissional para atuar lá dentro, ou seja, direto ou indiretamente, está ligado também, né? Está ligado ao município e atende os munícipes, as crianças e adolescentes do município. Então também faz parte da política de atendimento. Tanto é que precisam estar o quê? Cadastrados no CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá certo? Então, falando aí sobre as linhas de ações dessa política de atendimento, fala também aqui, né, no artigo 87, sobre os serviços especiais de prevenção e atendimento médico, psicossocial,
vítimas de negligência, maus tratos, etc. e tal, né? Fala sobre serviço de identificação, localização de pais responsáveis de crianças desaparecidas, proteção jurídica, social, políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período do afastamento convívio familiar, não é? Campanhas de estímulos ao acolhimento sob forma de guarda da criança e adolescente afastado do convívio familiar e a adoção, né? São várias questões aqui. E o interessante também, né? Aqui o 87 fala linha de ação dessa política. Agora o 88, olha que legal. O artigo 88 fala sobre as diretrizes dessa política de atendimento. E a primeira diretriz diz que esse atendimento é no município, né? O inciso primeiro fala municipalização do atendimento, né? Então, o município, às vezes a gente fala assim, puxa vida, eu moro no Brasil, eu estou aqui no estado de São Paulo, né? Porém, eu estou inserido no contexto municipal. Eu moro em uma cidade, dentro de um estado, né? Dentro de um país. Porém, o que irá chegar até mim, ainda que venha da esfera federal, vai vir através do município, tá certo? Então, o atendimento é de responsabilidade do município, tá certo? Então, a política de atendimento, a qual está sendo tratada, né, a partir do artigo 86 do Estatuto da Criança e Adolescente, essa política de atendimento que nós chamamos de rede de atendimento, rede protetiva, rede de proteção, etc. e tal. Ela tem uma a especificação dela, né? Ela precisa ser direcionada de acordo com o artigo 88. A diretriz dessa política é a municipalização do atendimento, tá certo? Aí aqui já trata também essa diretriz também da criação de conselhos municipais, né? Criação e manutenção de programas específicos, manutenção do fundo, né? Inclusive, no seu município tem o fundo da criança e do adolescente aí, né? Que nós chamamos de FIA. Alguns municípios chamam de FIA, outros Fundo Municipal, né, da Criança e do Adolescente, né, que seria o nome mais correto. Fala também o inciso 5º, que às vezes é muito falado aí, que é diretriz aí do artigo 88, no município que tem, um município maior, né, fala integração operacional de órgão jurídico, Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública, Assistência Social, preferencialmente no mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescentes a quem se atribua autoria de ato infracional. Então, até isso tem dentro da questão das diretrizes da política de atendimento, porque o adolescente a quem é atribuído o ato infracional, ele também tem seus direitos, né? Algo que eu acho até mesmo ridículo, né? Uma pessoa hoje no Brasil, acima de 18 anos, se ela comete um crime, quando ela é ali apreendida ali, presa ali pela polícia, os policiais sabem o direito, você tem direito a permanecer calado, você tem direito a isso, advogado, a comunicar a sua família, etc e tal. Sabe o direito. E agora, o direito do adolescente. A polícia no seu município sabe fazer a abordagem correta a um adolescente a qual se atribui a autoria de ato infracional. Como é feito o atendimento a esse adolescente? É de qualquer forma? Simplesmente liga para o conselho tutelar e fala, vem cá, conselho tutelar, se vira que o filho é teu. Né? Então, quer dizer, são situações que precisam ser observadas e já está tudo aqui relacionado. É claro que no município pequeno, dificilmente nós vamos ter essa integração operacional dos órgãos, como o Judiciário, o Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública, Assistência Social, todos, né,
no mesmo local para o efeito de agilização do atendimento inicial ao adolescente a que se atribua o ato infracional. Porém, mesmo que seu município seja pequeno, né, a política de atendimento está desenhada e precisa ser cumprida. Mas se não dá para ter tudo isso, pelo menos precisa ter um protocolo a qual esse adolescente a qual se atribuiu a ele, né, a autoria de ato infracional, o direito dele também não seja violado, né, que ele também tenha os seus direitos humanos, que são garantidos, né, no Estatuto da Criança e Adolescente, na Constituição e outras leis, outros documentos, né, que seja realmente mantido, né? E assim por diante, né? A política de atendimento traz bastante, depois seria interessante você dar uma lida, né? Dar uma lida aí no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque às vezes a gente fala, esse negócio de rede de atendimento, eu já vi pessoas, tanto o pessoal do Conselho Tutelar como o pessoal da rede, falar, esse negócio de rede de atendimento foi uma invenção. Não existe esse negócio de rede de atendimento, né? Como, na verdade, não. O artigo 86 do Estatuto da Criança e Adolescente, ele fala sobre a política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, que está especificado no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Inclusive aqui para a gente, o artigo 88 também é interessante, que às vezes a gente fala assim, esse negócio de capacitação, né, é só para conselho tutelar, né? Tem que ser só para conselho tutelar, esse negócio de capacitação continuada. Não, gente, é um direito de toda a rede, de toda a política de atendimento, é um direito da educação, é um direito do social, da própria segurança pública, do pessoal da saúde. E onde está isso? O artigo 88, inciso 8, diz assim, inciso 8 diz assim, especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre direito da criança e sobre desenvolvimento infantil. Olha aí. Né? E o 9 diz assim também, o inciso 9, não para por aí não. Formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e adolescente que favoreça a intencionalidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral. Né? Realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência. Tá certo? Então, a rede de atendimento, que o Estatuto, do artigo 86 em diante, chama de política de atendimento, ela precisa estar alinhada ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? Porque senão, o grande problema é assim, às vezes fala, esse negócio de Estatuto da Criança e do Adolescente é com o Conselho Tutelar. Isso está totalmente errado. Esse negócio de direito da criança e do adolescente eu não preciso saber. Como que eu vou prestar um serviço de qualidade às crianças e os adolescentes se eu não sou conhecedor minimamente dos seus direitos? Isso está errado, isso está equivocado. Portanto, não somente o Conselho Tutelar, mas como também, principalmente, o Conselho de Direito, principalmente o pessoal do social, não só principalmente, mas como todos, né? Como todos, como o pessoal da educação, o pessoal da saúde, o pessoal da segurança pública, todos precisam estar alinhados ao direito da criança e do adolescente, precisam ser exímios conhecedores do Estatuto da Criança e Adolescente, minimamente na parte, pelo menos, que o confere, né, na parte que é de sua
ouçada de sua função, de sua competência. E às vezes, minimamente, a gente não conhece o estatuto. E isso não é somente o pessoal da rede. Infelizmente, muitos conselheiros tutelares também não têm o conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estudam o Estatuto da Criança e do Adolescente durante o processo de escolha e depois falam, eu já passei mesmo, agora eu não preciso mais de estudar, não, pelo amor de Deus. O Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser o livro de cabeceira do conselheiro tutelar, do conselheiro de direito, livro de cabeceira também da política de atendimento, né, que nós carinhosamente chamamos de rede de atendimento, rede protetiva, rede de proteção, e que o Estatuto, no artigo 86, chama de política de atendimento. Portanto, não dá mais para trabalhar de maneira improvisada. Vamos fazer aqui como que sempre foi feito. Sempre foi feito assim, então nós vamos continuar fazendo assim. Então, não dá mais, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. Bom, beber uma aguinha ali. Então, não dá pra gente ficar simplesmente fazendo aquilo que todo mundo acha que é o certo. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente foi cuidadoso, trazendo ali a política de atendimento. Quem está dentro dessa política de atendimento? É toda a rede. É toda a rede de proteção, é toda a rede de atendimento, né? O artigo 89 fala também que a função do membro dos conselhos, né? Tanto nacional, estadual, municipal, de direitos da criança e adolescente, é considerada de interesse público relevante, não será remunerada. Porém, por não ser remunerada, mas o município pode, sim, investir na capacitação desses conselheiros que já não ganham para exercer a sua função. Os conselhos de políticas públicas no Brasil, de que formas que eles são, né? O que é Conselho de Política Pública? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é um conselho de política pública, o Conselho de Educação, o Conselho Social, Conselho da Saúde. São conselhos de políticas públicas, não são remunerados. Ele é formado de maneira paritária, 50% do poder público, né, representantes do poder público, e 50% da sociedade civil. E por fazer parte desse conselho, ele não recebe nenhuma remuneração, mas minimamente o município precisa oferecer formação. Porque como que eu vou atuar até mesmo de uma maneira esperada num conselho municipal dos direitos da criança e adolescente se eu não tenho uma capacitação para tal, né? Então, capacitação é fundamental não somente para conselheiros tutelares, né? E falando em capacitação, né, nós também capacitamos toda a política de atendimento, toda a rede de atendimento, né? E olha só que legal, nós temos esse livro aqui, ele não é vendido, tá, pessoal? Ele é só para capacitação, tanto do conselho tutelar como capacitação da política de atendimento, da rede de atendimento, que é Manual Viver de Capacitação para o Conselho Tutelar e Rede, né? Não sei se está invertido aí. E numa capacitação presencial, né? Todos que participam das nossas capacitações presenciais, é claro, previamente combinado, né? Recebe esse kit, que é o manual e o estatuto, tá certo? Uma capacitação com material relevante, capacitação não somente para o Conselho Tutelar, mas nós oferecemos também a capacitação para toda a rede, e fazemos um combo também, capacitamos o Conselho Tutelar juntamente com a rede de atendimento, né? E oferecemos também esse combo aqui, né? Esse material didático, que é um material fantástico, né? Esse aqui ele é vendido separadamente. Eu quero comprar o Estatuto, Emerson. Como que eu faço? Está atualizado? Atualizadíssimo, né? R$ 59,00, e eu envio para todo o Brasil com frete grátis. Isso mesmo, R$
R$ 59. Esse é vendido. Esse aqui ele não é vendido, ele é somente para capacitação presencial. Ah, mas eu não consigo participar de uma capacitação presencial, a capacitação contratada pelo município, né? Nós também oferecemos uma capacitação online. A nossa capacitação online também, ela vai com material impresso, com esse manual, esse livro, e também com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? É uma forma também, é muito bacana também a nossa capacitação online, né? Nós também oferecemos a capacitação online, pode ser feito para todo o Brasil, né? E é interessante também, né? Além da capacitação presencial, que às vezes fica complicado, tem muitos municípios que querem levar o Emerson Freitas e não conseguem, a gente pode fazer também uma capacitação online para você, tá certo? Então, é importante capacitar, né, o Conselho Tutelar. E outra coisa, nós vamos lançar também, né, por falar em capacitação, um exemplo, a lei da escuta, chamada lei apelitada, né, de lei da escuta especializada, né, a lei 3.431, que na verdade é a lei que estabelece os direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. É isso que traz a lei. Lá tem traz a escuta especializada e traz também outras questões também, como o depoimento especial, né? Então, assim, nós também vamos ministrar não somente a capacitação, né, para implantação da escuta especializada, como também vamos dar todos os artifícios, né? Vamos já deixar o município já tudo adiantado para implantar a lei. Inclusive, com toda a documentação, tudo certinho, nós vamos oferecer futuramente também isso para a rede, a política de atendimento, a rede de atendimento aí no seu município também, tá bom? Porque assim, sem capacitação a gente não consegue fazer muita coisa, tá certo? E voltando aqui ao assunto da política de atendimento, da rede de atendimento. O Conselho Tutelar. Vamos agora a algumas perguntas, alguma interação junto com o Conselho Tutelar. Eu falei aqui um pouco sobre o material, sobre capacitação, porque estávamos falando aqui sobre a capacitação da política de atendimento, que está aqui dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Mas vamos lá. O Conselho Tutelar, ele faz parte da rede de atendimento do seu município? A resposta é não. Ele não é um órgão da política de atendimento do município, ok? O Conselho Tutelar, ele não faz parte da rede de proteção. Ele não é um órgão da rede de proteção. Isso tem que ficar muito claro em nossa mente, porque o Conselho Tutelar, ele é um órgão de defesa de direito. Ele não é um órgão que executa os serviços da política de atendimento. Ele precisa de política de atendimento através de uma medida de proteção que o Conselho vai aplicar. Ele vai requisitar a rede, ele vai requisitar a política de atendimento, a qual irá executar o serviço. Ele não é um órgão executor, ele não vai pôr a mão na massa. Isso precisa ficar muito bem claro em nossa mente. O Conselho Tutelar não dá mais para fazer o Conselho Tutelar da maneira antiga, de qualquer jeito, do jeito que o fulano quer, que o Beltrano quer. Não! O Conselho Tutelar, ele é um órgão que precisa ser respeitado da maneira que ele foi desenhado dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele foi desenhado como um órgão de defesa de direito. Tanto é que nos eixos, né, que trazem ali dentro da resolução do CONANDA 113, lá traz as especificações ali sobre os eixos, né? O Conselho Tutelar, ele não está, ele está no eixo da defesa, e não no eixo do controle, não, e muito menos no eixo da execução
dos serviços, tá certo? Então o conselho tutelar, ele precisa ter essa consciência. Se ele não tem essa consciência, ele vai continuar realizando aquilo que ele não tem que realizar. E me perdoe, se o conselho tutelar no seu município não está funcionando da maneira que tem que funcionar, da maneira que está especificado no Estatuto da Criança e do Adolescente, da forma que foi idealizado pelos legisladores do Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu município não tem conselho tutelar. O conselho tutelar, ele precisa ser proativo. O conselho tutelar, ele precisa ser esse órgão relevante, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente é muito diferente de ser um órgão que irá executar a política. E isso nós precisamos abrir primeiramente a mente dos conselheiros tutelares, mas também ser um órgão zelador, né? Com a vocação de ser o zelador pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, não é ficar lá no conselho tutelar, no telefone, com os braços cruzados, esperando as violações de direitos chegarem até a mim, não! Eu preciso ser um órgão articulador, eu preciso ser aquele órgão que vou atrás, aquele órgão que vai atrás da administração pública, aquele órgão que conversa e interage com a secretaria, aquele órgão que interage com o Ministério Público, aquele órgão que faz a interação com o Judiciário, com a segurança pública, aquele órgão que interage com os conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente e outros conselhos, como o Conselho da Educação, aquele órgão que interage com as escolas, aquele órgão que interage com o secretário da Educação, secretário social. Ele precisa ser esse órgão proativo, ele precisa ser esse órgão que realmente é um órgão relevante. Não tem como eu zelar pelo cumprimento, é aquele órgão que interage com as famílias. Não tem como eu zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente com os braços cruzados dentro da sede do Conselho Tutelar simplesmente. Eu preciso fazer o trabalho de articulação. Eu preciso ser o órgão articulador. Se estamos aí há 33 anos de distorção da função do Conselho Tutelar, será que não temos que fazer uma meia-culpa? O órgão Conselho Tutelar não precisa fazer uma meia-culpa? Por quê? Porque 33 anos ele não conseguiu falar para que veio. Nós não conseguimos. Quando eu estive conselheiro tutelar, foi uma luta. Ninguém sabia o que era conselho tutelar, ninguém sabia para que serve, o que são, de onde vieram, como vivem, o que comem. Então fica difícil. Nós precisamos não fazer a coisa de qualquer jeito, não ter o conselho por ter, para cumprir a lei, mas que o conselho tutelar seja um órgão relevante. O conselho tutelar foi criado para ser um órgão relevante. E essa relevância, ela precisa ser respeitada. Mas se eu não me dou o respeito, como que eu vou cobrar esse respeito? Se todo mundo me olha como alguém que não quer fazer nada, alguém que quer ficar só lá na sede, no telefone, ou no celular, ou no computador, esperando as coisas chegarem até ele, esperando as violações chegarem até ele. Não, o Conselho Tutelar, ele precisa ser um órgão de articulação. Ele precisa articular, ele precisa de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Como que eu vou zelar? Sendo ativo, sendo aquele que vai fazer a articulação, sendo aquele que irá prever, aquele que vai antes fazer os trabalhos de prevenção. E esse trabalho de prevenção, ele parte pelo fortalecimento da política de atendimento à criança e ao adolescente.
A política de atendimento da criança e adolescente no seu município precisa ser fortalecida. E o Conselho Tutelar é o órgão que tem vocação legal para isso, dentro do estatuto, para ser esse protagonista na elaboração até mesmo da proposta orçamentária para os direitos da criança e adolescente do seu município, como está lá já dentro como sua atribuição, que ele é esse órgão que realmente vai, juntamente ali com o poder público, fazer essa articulação para ter verba, né? Para ter essa verba para a política pública. Onde está isso? Né? Está no inciso 9º do artigo 136, assessorar o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Quantas vezes você fez isso no seu conselho? Quantas vezes você sentou com o prefeito? Quantas vezes você participou do orçamento? O Conselho Tutelar do seu município participou do orçamento municipal? E aí? Temos que mudar, temos que ser protagonista, pelo menos nas atribuições do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele precisa voltar, retornar, né? Fazer uma meia volta e voltar àquilo a qual ele foi instituído para ser. As suas, isso não é minha atribuição, agora isso aqui é. E você faz. E você cumpre. Quantas vezes você sentou com o prefeito? O que você está fazendo para assessorar o poder executivo local aí no seu município? Para elaborar propostas e orçamentos de planos e programas de atendimento dos direitos da criança e adolescente. Mas isso é difícil de fazer, isso aqui é atribuição do Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar que não faz está prevaricando. E isso é sério. Então, a gente precisa... Por isso que eu bato na tecla que você precisa ter capacitação. Capacitação com metodologia, né? O que nós trabalhamos no município que nós vamos. Nós ensinamos ali a metodologia, como que o Conselho Tutelar precisa trabalhar. Não é? Então precisa ter uma capacitação presencial, precisa ou uma capacitação online, sei lá, mas não importa. Agora ter a capacitação por ter também não resolve. Precisa ter alguém que tenha essa expertise, que tenha esse know-how de realmente te passar uma metodologia. Não é simplesmente alguém que vai lá, desculpa, mas que vai passar algumas leis lá e pronto, você compra o estatuto, você mesmo lê. Né? Você contratar, o município contratar alguém para ficar lendo leis lá no slide, não resolve. Tá certo? Então precisa ser capacitação com conteúdo relevante. Nós temos vários amigos também aí, eu tenho vários amigos aí, não vou citar nomes aqui, né? Que também são palestrantes da temática, que trazem um conteúdo relevante, mas nós temos esse conteúdo relevante, inclusive com material didático. Olha aí. Então nós precisamos lutar também pelos nossos direitos dos conselheiros e também da rede de atendimento. A rede de atendimento também precisa ser capacitada. Então... O Conselho Tutelar, ele, além de não ter a vocação, ele não de maneira legal, um órgão da rede de proteção. Ele não protege crianças e adolescentes. Ele zela pelo cumprimento do direito. Então, ele é um órgão de defesa. Ele vai defender, não o cidadão ali em formação, a criança ou adolescente. Ele vai defender o direito do cidadão. Olha que coisa interessante. Então, ele é um órgão de defesa de direito. Tá certo? Então, temos que trazer isso. Temos que trazer a política de atendimento para o nosso lado e mostrar que todas as vezes que o Conselho Tutelar, de maneira desastrosa, cumpre aquilo que a política de atendimento, que a rede de atendimento precisa realizar, o Conselho Tutelar está violando direito, o Conselho Tutelar vai fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. E isso não é interessante nem para o Conselho Tutelar, nem para a rede de atendimento, e muito menos para as crianças e para os adolescentes, porque realizar o serviço de qualquer jeito não dá.
As nossas crianças e adolescentes não podem ser cobaias. Elas precisam ter o serviço específico, né? As pessoas que vão prestar o serviço para as nossas crianças e adolescentes precisam ter competência técnica, e é isso que o Conselho Tutelar não tem. O Conselho Tutelar não é um órgão competente para prestar a política de atendimento. O Conselho Tutelar, ele é competente para o quê? Para identificar no seu município, né, como diz o promotor lá do Ceará, né, o procurador, né, do Ministério Público, doutor Antônio de Oliveira, ele fala o seguinte, que temos que identificar nos municípios as políticas ausentes, as políticas faltosas, aquilo que não temos no município, e isso é vocação do Conselho Tutelar. E cobrar, falar, olha, está errado, está faltando isso aqui. Porque se eu zelo pelo cumprimento do direito, essa, né, a definição do Conselho Tutelar, a missão do Conselho Tutelar, e também podemos chamar da atribuição primária do Conselho Tutelar é zelar pelo cumprimento do direito, e zelar pelo cumprimento do direito da criança e adolescente é fazer com que aqueles que têm que cumprir o direito verdadeiramente o cumpra. Tá certo? Então, nós precisamos assumir o protagonismo de zeladores pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Precisamos ser arautos das crianças e dos adolescentes. Precisamos, não é, de maneira clara, de maneira legal, de maneira convincente, articular com todos no município, para que as pessoas entendam o real papel do Conselho Tutelar de zelar pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. E o real papel da política de atendimento, que é a rede de atendimento, que é a rede de proteção, o artigo 86 em diante do Estatuto chama de política de atendimento. Mas no seu município aí você chama de rede de atendimento, rede de proteção, serviços de proteção. E o Conselho Tutelar, ele não é o órgão que está inserido nesse serviço, mas é o órgão que vai interagir, né? Eu não faço parte da política de atendimento, mas vamos lá, tem uma reunião da política de atendimento. Eu sou obrigado a participar? Sim! Você é obrigado a participar, porque apesar de você não fazer parte da política de atendimento, é a oportunidade de ouro que você vai interagir, que vocês vão discutir as políticas ali públicas que precisam ser aplicadas ali no município, tá certo? Não adianta fazer reunião de rede somente quando tem aquele caso cabeludo, né? Aquele caso que ninguém consegue resolver. Ah, vamos fazer uma política. Essa adolescente agora, nós não temos. Vamos fazer uma reunião de rede para ver o que nós vamos fazer. Se tivéssemos feito essas reuniões de rede anteriormente, já tínhamos a política pública desenhada. E aquele adolescente já estaria sendo atendido pela política. Já estaria sendo, hoje mesmo, alguém me perguntou, mas o conselho faz isso, o conselho faz, não sei o que. Eu falei, olha, o conselho faz. O Conselho Tutelar, ele delibera, né? Ele atende, ele vai deliberar, né? Ele vai requisitar, e se eu requisitei, gente, eu preciso monitorar. Deixa eu abrir aqui um artigo importante aqui, que nem todo mundo conhece. O artigo 90, deixa eu ver aqui, 99 do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala assim, ó, artigo 99, por que o Conselho tem que monitorar? Tá aqui, ó, 99, artigo, as medidas previstas nesse capítulo poderão ser aplicadas isoladamente, eu vou aplicar uma medida de proteção, ou cumulativamente, eu vou aplicar mais de uma, duas, três, né? Bem como substituídas a qualquer tempo. Aí tem gente que fala assim, a família não aderiu, não deu certo, já aplicamos a medida, não resolveu. Se não resolveu, o que o Estatuto diz no artigo 99? Precisa ser o quê? Substituída a qualquer tempo. Se não está dando certo, por que eu vou insistir com algo que não está dando certo? Né? Eu escolhi lá a Unidunité, apliquei uma medida. Eu posso aplicar mais de uma medida. O artigo 99 me dá a legalidade para isso.
Tá certo? Então eu preciso valer do estatuto. O Conselho Tutelar, ele precisa ser um órgão respeitado. Agora, como que você vai ser um conselheiro respeitado? Você vai ser um órgão respeitado aí no seu município a partir do momento que você se posicionar. A partir do momento, como que você vai se posicionar? Você precisa ter autoridade. Como que você vai ter autoridade se você tiver conhecimento? Né? Conhecimento, você precisa ter conhecimento, você precisa atuar dentro da legalidade, você precisa ser um referencial no seu município de conhecimento não somente do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também um referencial de conhecimento das leis correlatas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, um exemplo, só um exemplo. O Conselho Tutelar, ele precisa conhecer minimamente o Código Penal, para poder identificar o que é o estupro vulnerável, um exemplo. Né? Eu vou ter que... Não, pelo menos a parte que fala lá sobre os crimes contra a dignidade, a criança e o adolescente, né? Crimes contra a criança e o adolescente, você precisa conhecer. Você precisa conhecer, né? Não somente as leis, às vezes a gente fica preocupado com aquilo que alterou o estatuto. Um exemplo, a lei Henri Borel, né, alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, não é só aquilo que foi incluído no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos também outros artigos. A lei Henri Borel traz toda uma estrutura e, no final, ela altera algumas leis, entre elas o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós precisamos conhecer todas as leis correlatas. E isso dá trabalho? Sim, dá trabalho. O único local que a palavra sucesso aparece primeiro que trabalho é só no dicionário. Não é? Eu costumo dizer que o Conselho Tutelar é um órgão burocrático e a pessoa que atua no Conselho Tutelar, ele precisa estar atualizado, ele precisa estar também capacitado. Tá certo? Então, o Conselho Tutelar, ele não é um órgão de proteção. Quem protege? Está lá no artigo 4º, né? Que quem vai efetivar o direito é a família, comunidade, sociedade em geral, poder público. Esses sim vão proteger a criança. Agora o Conselho Tutelar, ele vai entrar em ação para o quê? Para defender. A proteção é feita pela família, sociedade, comunidade, poder público. Agora, quando eles falham, aí entra o Conselho Tutelar com a proteção. Tá certo? Ele vai proteger, não a criança. Ele não vai trocar fraldas de criança. Ele não vai ensinar a criança a escovar dente. Ele não vai contar historinha para a criança dormir. Ele não vai cuidar de criança e adolescente no hospital. Ele não vai fazer companhia para adolescente autor de ato infracional na delegacia. Mas ele vai cuidar do direito do sujeito. Tá certo? É da mesma forma, um exemplo, eu não quero comparar, né, o Conselho Tutelar com um advogado, que não tem nada a ver, mas um exemplo, um advogado, ele cuida ele cuida da pessoa, ele pega uma causa da pessoa, ele vai cuidar da pessoa. Não, ele vai cuidar do direito da pessoa. E o Conselho Tutelar, ele vai cuidar do direito da criança e do adolescente. Um exemplo é o PROCON. O PROCON, ele conserta a geladeira, né? O PROCON, ele conserta a geladeira, é um órgão de defesa do direito do consumidor. Ele não conserta a geladeira, ele não vai consertar o som, não vai consertar a televisão, mas vai defender o seu direito. Tá certo? Então é por aí. E a rede, voltando aqui ao tema, né? A rede de atendimento, que o Estatuto, a partir do artigo 86, chama de política de atendimento, ela precisa estar atenta. Ela precisa estar atenta por quê? Porque o Conselho Tutelar vai ser o termômetro da eficiência da política de atendimento prestada pelo município. Isso mesmo. Porque se o Conselho Tutelar, se estoura muitos casos no Conselho Tutelar, alguma coisa está errada em algum lugar. Né?
Agora, mas não tem nada para, não está estourando nada no conceito telar, eu vou cruzar os braços? Não, nós vamos articular para fortalecer mais e mais aquilo que já está funcionando, tá certo? Então, é o que eu gostaria, né, de trazer para você aqui, né? Eu agradeço a todos que participaram dessa live, foi de surpresa, tá? Eu não fiquei sabendo, Emerson, né? Foi feita de maneira surpresa aqui no Instagram, a live vai ficar salva, tá certo? Depois nós vamos postar lá também no canal do YouTube, né? Não se esqueça também de se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Não se esqueça também que temos um curso, para você que gosta de curso online, aquele sistema de streaming, né? Tem lá o Viverflix. O Viverflix é um curso que lá falamos sobre atribuição, sobre medida de proteção, e tá tudo de uma maneira didática, como se fosse uma Netflix ali para você, né? Você pode ir na bio, né? Do Instagram, que está ali o direcionamento no nosso site, né? Visita o nosso site lá, www.viverconselhotutelar.com.br, www.viverconselhotutelar.com.br, tá certo? Então, esse é o nosso recado, né? Eu já falei do estatuto, né? Das capacitações, e eu quero agradecer a você que nos acompanhou até agora, né? Compartilhe essa live, tá certo? Para que outras pessoas também possam receber o conteúdo que você recebeu. Compartilhe aí com a política de atendimento, com a rede de atendimento aí no seu município, tá certo? Então, que Deus abençoe a sua vida, né? Você que é de primeiro mandato, tem muitos conselheiros me procurando. Emerson, eu sou de primeiro mandato, eu tô meio confuso. Tem o nosso canal no YouTube que tem bastante vídeos, né? E também eu preciso de inscritos, né? Para que a gente possa movimentar mais, dar uma atenção maior ao nosso canal lá do YouTube, tá certo? Então eu conto também com a sua inscrição, com o seu compartilhamento também lá dos nossos vídeos, para que a gente venha bater a nossa meta lá também no YouTube, tá bom? Um forte abraço então, Deus abençoe vocês, tudo de bom e até a próxima.